Fala, galera. Olha só. A gente terminou a última aula, a última gravação, falando que o financiamento da Seguridade Social ele é viabilizado por recursos arrecadados com essa destinação específica, e a gente vai tratar esse modelo, esse estilo de financiamento como financiamento direto. Ou seja, a gente fala de financiamento direto quando a gente tem uma vinculação, quando a gente tem uma adstrição, uma amarra do valor arrecadado com a sua aplicação, com o seu consumo. Por outro lado, a Seguridade Social utiliza recursos que, quando arrecadados, não estavam vinculados a essa finalidade. Quando esse dinheiro foi arrecadado, ele foi injetado na conta única do Tesouro. Ele não tinha uma pré-definição de onde ia ser gasto. Só que em determinado momento, por determinação da LOA, por programação da LOA, ou para suprir uma insuficiência econômica, o poder público injeta esse dinheiro na Seguridade Social. E especificamente falando da Previdência Social, é bom que a gente lembre do artigo 16 da Lei 8.212. O que diz o artigo 16 da Lei 8.212? Que a União é provedora do custeio da Previdência Social, estou falando especificamente da Previdência Social, o valor da participação da União no custeio da Previdência Social deve ser previsto na sua lei orçamentária anual e, aí vem o 16, parágrafo único, quando houver insuficiência de recursos para girar a folha referente ao pagamento dos benefícios ativos no RGPS, o SOS, o socorro, o aporte, a injeção, sabe aquele para salvar a vida? O desfibrilador para salvar a vida, quem tem que arcar é a União. Então, a gente está falando de um financiamento indireto. Valores que estavam na conta única do Tesouro, valores que estavam ali arrecadados para fins, quando arrecadados, não sabidos, mas que em determinado momento são utilizados para o custeio da Seguridade Social. Então, segregar aqui significa enxergar certos valores, desde quando arrecadados, vão ser usados na Seguridade Social, e eu vou falar de valores arrecadados via financiamento direto, versus valores que, quando arrecadados, ninguém sabia se iam ser utilizados ou onde iam ser utilizados. E aí, a gente, em determinado momento, são utilizados por custeio da Seguridade Social. Financiamento indireto. Vieram do Orçamento Geral da União. Tá? Bom, nossa ênfase, evidentemente, vai ser nas modalidades, nos mecanismos, nos instrumentos de financiamento direto, ou seja, das contribuições vinculadas, atreladas, amarradas ao custeio da Seguridade Social. Por quê? Porque os valores arrecadados que viram financiamento indireto vem dos outros tributos em geral, vem de imposto, vem de sei lá onde, vem de arrecadação, vem de dividendos de empresas estatais. E aí a gente teria que analisar o mundo do direito tributário, o mundo do direito financeiro, não rola. Então a gente vai focar no que tem relação estrita, direta e amarradinha com a Seguridade Social. Os mecanismos de financiamento direto. Esses são a estrela da parada e o meu foco, minha atenção, vai para esses mecanismos. Vamos a eles. Vamos lá. Quais são os instrumentos financeiros ou os aportes financeiros qualificáveis como vetores de financiamento direto da Seguridade Social? A lista
está no artigo 194 da Constituição, está na Lei 8.212 também, no artigo 11 ou 12 da Lei 8.212 também. E a sua fonte principal é a arrecadação de contribuições sociais. Dá para dizer que é exclusivamente, ou consistem exclusivamente nas contribuições sociais? Não, porque no artigo 27 da Lei 8.212, que é a lei do plano de custeio da Previdência Social, tem lá a previsão de que, além das contribuições sociais arrecadadas, serão vinculadas ao funcionamento da Previdência Social outras receitas. Então, tem outras receitas afetadas ao funcionamento da Previdência Social. Porra, que outras receitas que não são as contribuições? Tem lá cobrança de acréscimos legais, multas, juros, enfim, tem lá uns penduricalhos que, economicamente falando, não são tão significativos assim, mas que, quando arrecadados e uma vez arrecadados, terão uma finalidade atrelada, amarrada ao financiamento da Seguridade Social, mais especificamente à Previdência Social. Tá aí, o que são as contribuições sociais? Vamos focar nas contribuições sociais. Elas são a estrela. O que são as contribuições sociais? Deve ter aprendido isso aí em tributário, ou deve ter ouvido falar disso em algum momento. As contribuições sociais são uma espécie de tributo no direito brasileiro. Então, são valores decorrentes de uma obrigação, valores inerentes a uma obrigação de pagar tributo. Então, a gente tem todo o arcabouço do direito tributário por trás disso. A gente tem a necessidade. Se a gente está afirmando que as contribuições sociais têm natureza de tributo, a gente vai ter um bocado de consequências práticas. Se estamos lidando com tributos, o primeiro princípio que vem na cabeça é o princípio da legalidade. Desde a independência dos Estados americanos, no taxation without representation. Então, toda a tributação tem que passar pelo crivo dos representantes do povo, deliberando abertamente e aprovando lei que institua esse tributo. Então, não tem natureza contratual, não tem natureza espontânea, não tem natureza filantrópica, tem natureza fiscal, compulsória. É uma exação, uma imposição obrigacional que decorre de determinados fatos geradores e encontram na lei os seus critérios e parâmetros de apuração e cobrança. Tributo. Como a gente aprende, não sei quem te ensinou a tributar aqui na Ambra, sei lá, Jorge Anor, talvez, Ricardo. Provavelmente Jorge Anor, né? Meu amigo, chapa, nota 10, amigão. Então, esse recado vocês já tiveram, disso vocês já manjam. Mas eu ainda não tive tributário. Então, acalma seu coração. Tenho certeza que vai chegar um momento de você estudar tudo isso na hora certa. É importante que você tenha certos pressupostos cognitivos de constitucional, de administrativo, para, enfim, para você ter a bagagem necessária para a simulação adequada. Mas tudo que você aprendeu ou aprenderá em tributário se aplica, pelo menos para os seus traços essenciais, elementares, às contribuições sociais. Eu lembro. Quem disse que as contribuições sociais têm natureza de tributo? Além de seu entendimento doutrinário muito majoritário, mas muito majoritário a ponto de hoje ser pacífico, o Supremo já asseverou, já afirmou a natureza tributária das contribuições sociais e, portanto, o Supremo se alinha ao entendimento ou à inteligência doutrinária de que o Brasil adota uma teoria, uma modelagem pentapartida dos tributos. Então, a gente teria 5 espécies tributárias correntes no direito brasileiro. Deixa eu ver se eu lembro. Impostos, taxas,
contribuição de melhoria, empréstimo compulsório, contribuições. Aí dentro das contribuições tem as espécies. Contribuição de intervenção em domínio econômico, contribuição social, tem gente que inclui contribuição corporativa, enfim, aí tem lá as subcategorias. Mas, na essência, você tem 5 grandes espécies de tributos. Uma delas são as contribuições, das quais as contribuições sociais são um exemplo, são uma modalidade, são uma figura emblemática e exemplificativa. Além disso, se a gente afirma a natureza tributária das contribuições sociais, a gente tem que trabalhar com as ideias de isonomia, de justiça, equidade na participação no custeio. A gente acabou de falar numa das aulas anteriores. A gente tem que limitar o poder de tributação do Estado para que ele não vire confisco, para que ele não seja exagerado ou exageradamente pesado e salgado no bolso do contribuinte. E o nosso judiciário aqui cá entre nós, ele é muito condescendente com essa... muito parcimonioso, muito devagar com essa filtragem, né? Podia ser mais protetivo, podia ser mais, para usar uma expressão de direito penal, podia ser um pouco mais garantista com o contribuinte, né? Em determinados momentos, a carga tributária nacional é muito salgada, é muito perversa, né? Muito cruel com o trabalhador, com o agente econômico em geral. Mas, enfim, coisas de quem também tem e vive num Estado que se pretende ser um Estado social, um Estado interventor, um Estado cheio de políticas públicas, cheio de deveres institucionais, que uma estrutura muito inchada. E aí não vai nenhuma crítica a governo A, B, C ou D. É assim nas últimas dezenas de anos, nas últimas décadas todas, tá? E ainda falando na característica tributária ou na natureza tributária das contribuições sociais, se é tributo quem institui competência legislativa da União para instituir contribuições destinadas ao custeio da Seguridade Social, a competência é da União. Ressalvado, claro, ressalvado o espaço de competência dos estados e dos municípios no que diga respeito às contribuições para o custeio dos seus regimes próprios de previdência social. Então, calma lá, tá? Estou pensando aqui muito à luz do regime geral, tá? Bom, e quanto à cobrança, e quanto à fiscalização, e quanto à arrecadação das contribuições para a Seguridade Social? A competência também é da União, a competência é atribuída à União, e aí eu vou abrir meu coração com vocês. Se tem uma bobagem que eu leio em sentença e decisão judicial, é sobre isso. Igor, porque eu canso de ler o seguinte: o juiz ou a juíza coloca assim na decisão, na sentença, é muito comum que diga mais ou menos assim: o fulaninho de tal prestou serviços, o segurado prestou serviços à empresa tal. E ainda que não hajam recolhimentos cadastrados no CNIS, eu vou computar como tempo de contribuição para o efeito de conceder aposentadoria para o sujeito. Se o sujeito trabalhou e não houve recolhimento das contribuições, a culpa é do... Essa frase me irrita. A culpa é do INSS que não fiscalizou. Aí, eu, malcriado que sou, eu embargo de declaração. Eu atravesso o embargo de declaração. Excelência, eu acho que Vossa Excelência está praticando um erro material. Não é possível que Vossa Excelência tenha dito isso sem ter cometido um erro material. Porque, ao que eu sei, o INSS, desde 2007, então já tem uma década, 13 anos ou mais,
o INSS não tem competência para arrecadar esse tributo, para lançar esse tributo, para fiscalizar ou punir quem sonega esse tributo. Essa competência não é do INSS. E, Excelência, eu aprendi em Direito Administrativo, eu tive a sorte e o privilégio de ser aluno do Gustavo Binemboim. Ensinou. Da Patrícia Batista também, foi minha professora de Direito Administrativo. Pô, olha o meu privilégio, né? Fui aluno dessas duas feras na graduação. Eles me ensinaram o seguinte: Igor, na administração pública, cada instituição tem um espaço limitado de competência. Cada agente público tem um quadrado, é o famoso cada um do seu quadrado. Cada um tem um quadradinho específico de atuação, que não pode extrapolar, sob pena de cometer excesso de poder, e, portanto, o excesso se transmuda em abuso de poder, e, a depender do cenário, se transmuda no crime de abuso de autoridade. Então, amigo, se a lei diz que a competência é da União via Receita Federal, que é um órgão da União, integrante atualmente do Ministério da Economia, da pasta do Ministério da Economia, se a competência é da União, o INSS não pode botar a mão. Nem o INSS, nem o IBAMA, nem o INPI, nem a ONU, nem a Unesco, nem ninguém. A competência é da União. Então, quem deveria ter fiscalizado seria a Receita Federal e, portanto, a União. Não repitam essa bobagem, porque ela chateia. O INSS não tem fiscais de arrecadação tributária. Não tem e nem pode ter. O INSS é uma instituição, uma autarquia com personalidade jurídica própria, tem competência de operação no plano de cobertura da Previdência Social. Ela não opera no plano da captação dos recursos. Ela não arrecada e não cobra e não fiscaliza se os contribuintes estão arrecadando e pagando adequadamente contribuições sociais. Esta competência, repito pela última vez, é da União. Então, esse argumento é um argumento, assim, tecnicamente muito ruim, é um argumento míope, porque desconsidera texto expresso de lei, e é um argumento, assim, carregado de um preconceito contra o INSS que é chato, né? É achar que o INSS é responsável por todas as mazelas sociais brasileiras. E verdadeiramente não é. A culpa é do INSS que não fiscalizou. Quando o assunto for recolhimento de contribuição social, não repitam essa bobagem. Pois bem, voltemos ao artigo 149 da Constituição. Em se tratando das contribuições sociais, prestem bem atenção, em se tratando das contribuições sociais já previstas na Constituição, a criação ou a parametrização dessas contribuições pode ser feita por lei ordinária. Tá? É o que se passa, por exemplo, com as contribuições relacionadas à folha de pagamento dos empregadores, as contribuições dos empregados, as contribuições incidentes sobre operações de importação, as contribuições incidentes sobre concursos de prognósticos. Essas 4 já estão previstas na Constituição. Então, basta a lei ordinária para dizer qual é a base de cálculo direitinho, qual é a alíquota direitinho, qual é o prazo de pagamento direitinho. Basta a lei ordinária. Caso a União, aí presta bem atenção, caso a União pretenda criar outra contribuição social que não está prevista na Constituição, e, portanto, que você vai chamar de uma nova contribuição social, repito, que não estava prevista na Constituição, a União tem que apresentar um projeto de lei complementar, porque só por lei complementar se pode criar uma nova contribuição
social. O que é uma nova contribuição social? É uma contribuição social que não estava prevista no texto constitucional. Isso está no artigo 194, parágrafo 4º da Constituição. Caso a União queira criar outras contribuições sociais, além das que estão aqui no caput e nos incisos do artigo 194, a União vai ter que aprovar a lei complementar. Por quê? Porque tem um quórum qualificado, tem um quórum de maioria absoluta para sua aprovação. Então, enquanto a lei ordinária depende da maioria simples, né, dos parlamentares presentes, a lei complementar vai ter um quórum deliberativo mais expressivo. A gente aprende isso em direito constitucional, em processo legislativo. Deixa eu ver se eu paro o vídeo, se eu avanço. Deixa eu só avançar um pouco mais. No que pertine às contribuições sociais, não se aplica exatamente o princípio da anualidade. Está no artigo 153b da Constituição, mas sim o princípio da anterioridade nonagesimal, que a doutrina gosta de chamar de noventena. O que é isso? É a determinação de que o início de imposição, o termo inicial da imposição tributária das contribuições sociais depende do decurso de prazo de 90 dias desde o início da vigência da lei ou lei complementar que as tenha instituído ou modificado. Tá? Então, teve uma lei que criou, uma lei complementar, criou contribuição social nova. Então, veio uma lei ordinária e mexeu na alíquota de uma contribuição social já existente. Por exemplo, a União tem que esperar 90 dias para iniciar a imposição fiscal contra o contribuinte. Tá? Tem que esperar esses 90 dias. Deixa eu dar um stop na gravação, já volto para falar um pouco da referibilidade das contribuições sociais, já volto.